Olá, meus líderes, estamos de volta com o podcast oficial da Imersão Líderes, nosso Papo de Líderes. E hoje nós teremos um convidado muito especial para todos nós, um convidado que já vem participando da formação Líderes há algumas turmas passadas, mas muito especial para mim também, porque é meu pastor, meu mentor, meu líder, né, na minha vida pessoal. E eu fiquei muito feliz de poder recebê-lo aqui para um papo muito interessante, muito importante sobre como nós podemos exercer a liderança, a boa liderança, a partir dos princípios bíblicos. Afinal, vocês sabem que nós, da Formação Líderes, nós temos como base fundamental, como coluna de sustentação de tudo aquilo que nós acreditamos no mundo do empreendedorismo, a palavra de Deus. Nós acreditamos que as empresas podem ser empresas de alma, empresas que têm propósito, empresas que têm uma essência de contribuir com a sociedade. E a gente vai aprender aqui com o pastor Marcelo como é que a gente faz isso da forma adequada, correta e muitas outras coisas que eu vou perguntar para ele. Então, vamos com a gente. Estamos começando. Seja bem-vindo, pastor Marcelo Carvalho. Obrigado, Renato. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra poder participar desse tema que eu considero tão oportuno para os nossos dias, né? Diante de um cenário tão desacreditado das lideranças. Então, parabéns pelo tema, parabéns por esse podcast. Estou muito orgulhoso do grande comunicador que tu és, viu? Nada, eu estou aprendendo. Aprendendo com você, inclusive. Você tem um talento muito inspirador. Então, é uma alegria estar aqui. Eu tenho certeza que esse podcast aí promete com pérolas, com princípios, com ideias, com conceitos que com certeza vão inspirar a sua vida em alguma área da sua vida de liderança, né? Que bom, pastor. Olha, eu tenho aqui não tem uns 66 livros da Bíblia não, mas tem muita pergunta. Eu não sei se vai dar tempo pra gente falar de tudo, mas eu acredito que sim. Tu pega leve, né? Eu vou leve aqui, porque eu peguei todas as dúvidas teológicas que eu tenho nos últimos 20 anos e coloquei aqui para falar. Mas vamos lá. Primeiro eu queria que você falasse quem é o pastor Marcelo, né, para que os nossos líderes aí que estão ouvindo soubessem um pouco mais sobre você. Eu sei que você é uma pessoa muito conhecida, mas é sempre bom falar um pouco mais. Quem é o pastor Marcelo? O pastor Marcelo tem um antes, um durante e um depois. E o meu antes, ele foi muito conturbado. Meu antes que eu falo, antes de conhecer a pessoa de Cristo que transformou a minha vida, né? Então eu sou órfão de pai desde os 2 anos e eu não tive e não tinha até boa parte da minha juventude a noção, a consciência do dano que essa orfandade causou, o meu emocional, as fraturas emocionais que ficaram, e isso desencadeou uma série de conflitos na minha vida, né? A ponto, Renato, de num dado momento da minha adolescência eu enxergar a morte como uma alternativa, né, de resolver todo aquele grito da minha alma que era tão gigante que eu tentei preencher de todas as maneiras, com drogas, com bebida, com prostituição, com filosofias de vida, mas não entendia que esse vazio era do tamanho de Deus. E quando, na transição dos 17 para os 18 anos, eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo, e na minha ignorância eu dizia que Jesus foi alguém que quis morrer na cruz e que eu não tinha nada a ver com aquilo. Era a maneira que eu enxergava a morte de Jesus. Mas não me dava conta de que aquela morte tinha sido por mim. Então foi quando um amigo chegou comigo e disse que eu não precisava dar cabo da minha vida, porque alguém já tinha morrido no meu lugar. Então quando eu conheci a palavra, conheci a experiência de receber Jesus como meu Salvador e Senhor, tudo mudou na minha vida. Então o Marcelo que está hoje aqui é um Marcelo transformado pela palavra de Deus, transformado pela presença de Deus. O Senhor restaurou a minha identidade, a minha dignidade. Hoje sou casado com uma mulher maravilhosa. Eu sou um homem de uma mulher só, há 24 anos, casado com a mesma mulher, que me deu 3 lindas filhas, Nicole, Lohane e Hannah. Não tive a coragem de ir para o 4º filho, porque eu tinha a convicção
de que ia vir mais uma menina. Então isso ia virar um time de futebol feminino, né? De vôlei feminino. Então, Marcelo é essa pessoa que teve esse vazio existencial preenchido pela presença de Deus, e isso vem norteando a minha vida até hoje, dando a mim tudo que eu procurei lá atrás e não achei. E a presença de Deus, então, ela tem sido essa provisão de toda alegria, de toda paz, de toda felicidade que eu sempre desejei encontrar. Mas eu sei também que você lidera a Igreja Angelim, a qual eu faço parte. E é uma igreja que vem numa crescente extraordinária. E eu acredito que todo o crescimento de qualquer coisa boa nessa terra só pode haver com a presença de Deus. Mas eu acredito também que a liderança ela é fundamental para esse processo, que é o tema do nosso papo hoje aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco da Angelim, né, para o pessoal que está aí assistindo, que é daqui de Belém ou que costuma vir a Belém. Não tem Angelim só em Belém, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da igreja e desse momento, de como é que estão as coisas. Olha, para falar da igreja, somos uma igreja batista, né, da Igreja Batista Angelim, da Angelim Belém, como é conhecida. Rapaz, acho que a gente teria que ter um podcast só para falar dessa igreja, porque eu sou suspeito em falar, mas eu considero, Renato, que a Igreja Angelim é uma igreja muito feliz, é uma igreja em franco crescimento, como você falou, um rebanho contagiado de ponta a ponta pelos valores que nós estamos celebrando nessa igreja. A Igreja Angelim nos arremete a uma madeira, a uma árvore, que por sinal é a maior da Amazônia, e essa casa chamada Angelim aqui em Belém. Somos ligados fraternalmente à Igreja Batista do Angelim, na cidade de São Luís do Maranhão, com a liderança do pastor Joaquim, pastora Rose, que presidem a Igreja Angelim em São Luís há 35 anos. Uma história linda também em São Luís do Maranhão. E aqui em Belém, a Angelim ela tem apenas 4 anos, uma igreja ainda bebê, mas de uma envergadura espiritual e de uma relevância social na cidade, que é uma verdadeira inspiração. Nós nascemos 2 meses antes da pandemia, sem saber de pandemia, e aquilo que parecia ser bastante desafiador para uma igreja que estava se organizando, nascendo, se encontrando, aquilo que parecia ser muito desafiador, a gente acabou surfando na pandemia pelas verdades e pelos projetos que nós celebramos durante a pandemia. A Igreja Angelim, mesmo sem ter a estrutura que deveria ter na época e os recursos que deveria ter na época, ela atuou como uma igreja gigante, apesar de novinha, uma igreja embrionária ainda. Mas ela foi muito relevante, isso foi noticiado por várias emissoras de televisão na cidade, os projetos. Um deles que me toca muito foi quando a gente criou, na época da pandemia, o Banho do Bem, projeto que nós temos até hoje. Banho do Bem foi um trailer que nós construímos com 2 banheiros dentro. E nós entendemos que naquele momento de tanta dificuldade, os moradores em situação de rua precisavam tomar um banho, pelo menos. E esse projeto foi muito atuante no período da pandemia, levávamos esses 2 banheiros para as praças, até hoje fazemos isso, onde os mendigos tomam banho, eles recebem uma toalha, um shampoo, um sabonete, a gente leva a nossa equipe de estética, os nossos médicos, para dar todo o suporte a eles ali. Então a Igreja Angelim na sua essência, Renato, eu diria que nós não estamos construindo ao longo desses 4 anos essa igreja prédio, essa igreja placa, essa igreja CNPJ. Placa, prédio e CNPJ é necessário para efeito estatutário, mas nós entendemos que a igreja é anterior a isso. Até porque quando a igreja nasce em Atos capítulo 2, ela nasce sem placa, sem prédio e sem CNPJ. Então, se a igreja é anterior a isso, nós entendemos a igreja como uma essência de verdade e vida. E é dessa forma que a gente vem construindo a Igreja Angelim Belém. Uma igreja que se move por uma cultura de reino, por uma mentalidade de reino, por um DNA de reino. E isso vem sendo contagiante no meio desse rebanho. Sem dúvida. Eu sou prova disso, né? Eu fui também contagiado por essa dinâmica e por essa essência da Angelim. A Angelim fica em qual endereço, pastor?
Angelim fica, por enquanto, na rua... Tem mudanças aí, ó. Tem mudanças. Na Avenida Rômulo Maiorana, 2043, bem atrás do Bosque, não tem erro, ali entre a Lomas e a Enéas Pinheiro. E você que está vendo esse podcast, você é o meu convidado especial para fazer uma visita aos domingos, 9h30, 16h30 e às 19 horas. Eu disse por enquanto, porque o espaço lá já não nos cabe, né? Então, tá desafiador, mas cremos que o Senhor vai dar essa direção. Até falo para você, chegue cedo, porque lota rápido, enche rápido. Que bom. Mas vamos avançar. Vamos avançar. Eu vi que você não falou dos livros, mas eu vou já perguntar dos livros. O pastor tem alguns livros publicados, alguns deles eu já tive o prazer de ler. Um deles que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta, pastor. Eu convivo todos os dias com muitos empresários, muitos. E alguns religiosos, outros não. Alguns cristãos, outros não. Então, assim, a gente conhece, eu passo em média por 30 empresas todos os meses. É quase uma empresa por dia, porque às vezes eu faço atendimento online de 5, 6 empresas num único dia. Então, eu conheço muitos empresários. E eu sei que a grande maioria deles, assim como eu um dia já passei por isso também, tem muito essa inquietação, eu diria. Alguns têm uma angústia, outros têm uma inquietação interna acerca de Deus. Nós temos o Deus que é nos ensinado enquanto criança, mas a jornada empreendedora ela traz muitas dificuldades, muitos desafios. Então eu queria fazer uma pergunta para esse empresário, para esse líder empresarial que está aqui nos assistindo. Quem é Deus? Eu queria que você, na sua concepção, com base em todo o seu estudo, quem é Deus? E se eu posso emendar uma pergunta, eu faço uma segunda pergunta junto dessa, dizendo o seguinte: esse Deus que você vai explicar agora, ele realmente se importa com uma empresa ou ele se importa com as pessoas? Como esse Deus, como é que a gente poderia dizer, como que ele enxerga isso? Muito boa essa pergunta, Renato. E eu acredito que saber quem é Deus, conhecer a Deus, é o ponto de partida para todas as coisas. É um ponto de partida. Eu estou aqui diante de um microfone e se a gente for procurar saber quem é esse microfone, qual a origem dele, a gente vai ter que recorrer a um manual. Então esse microfone tem um manual, meu celular que está aqui tem um manual, essa televisão que está aí tem um manual. E o ser humano também tem um manual de funcionamento. E esse manual de funcionamento começa com a pessoa de Deus. E eu diria que se tudo tem um manual, o ser humano também tem um manual. Então, se você quer saber quem é Deus, esse livro chamado Escritura Sagrada, a Bíblia, ela vai mostrar exatamente quem é Deus. Deus, ele é o Criador de todas as coisas, é o grande governante, é o Deus supremo, fomos criados por ele. Deus, ele é Espírito, Deus, ele criou o homem para adorá-lo, Deus criou o homem para servi-lo. Nós somos a imagem dessa expressão que é Deus. Então eu diria assim, Renato, que Deus, ele é o Criador de todas as coisas e que a vida ela não funciona sem conhecer esse Deus, sem priorizarmos esse Deus. Agora é claro, essa mente finita, ela não consegue entender um ser infinito, porque no dia que o homem, o ser humano, conseguir esgotar Deus, Deus não é mais Deus para ele. Então é por isso que, vez por outra, Renato, parece que Deus pega esse vaso aqui e quebra, para que a gente entenda que a gente não sabe nada, sabe? Porque a gente foi criado para depender, para confiar nele. Então Deus, ele é esse grande governante, esse grande Senhor de toda a terra, esse Deus que tem o controle absoluto de todas as coisas. E que, a partir do momento que a gente vai conhecendo quem é esse Deus e o amor que ele expressou por cada um de nós na cruz do Calvário, para mim isso é a maior revolução da nossa vida, é essa.
conhecer a Deus e saber quem somos nele. E a segunda pergunta, Renato, quando você mencionou, será que Deus ele se importa com os negócios, com a empresa, ou é só com gente mesmo, ou é só com pessoas? Essa pergunta ela é apaixonante, porque Deus é o ser que possui a mente mais empreendedora do universo. Porque se a gente for ver na Bíblia, a criação é um projeto empreendedor. A arca que Noé teve para salvar a sua família foi um projeto empreendedor. O tabernáculo de Moisés, no meio de um deserto, só poderia ter brotado de uma mente empreendedora. Quando a gente vai para a configuração do templo de Salomão também, com tantas riquezas de detalhes naquela estrutura, isso poderia só partir de uma mente empreendedora. Então eu diria que Deus se importa sim com os negócios. Por quê, Renato? Porque a Bíblia vai dizer que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Então cada um vai viver a sua medida, cada um vai viver o seu projeto, o seu sonho, o seu negócio, até porque Paulo disse assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Uma vez até perguntei para um jovem da igreja, eu disse assim, cara, Deus está mais feliz quando você come uma pizza ou quando você ora? E a mente religiosa logo responde, não, pastor, quando eu estou orando. Mas o texto diz, quer comais, aí inclui a pizza, sim, inclui o açaí, o cafezinho, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Aí vai entrar a minha vida acadêmica, minha vida profissional, minha vida empresarial. Então, quando eu olho para esse versículo, dentro dessa cosmovisão bíblica, eu vejo que é interesse de Deus que tudo aquilo que nós fazemos precisa ser para a glória do nome dele. E me permita aqui, Renato, citar uma história bíblica onde eu vejo Deus entrando na vida de Jacó de uma maneira empreendedora fantástica. E essa história bíblica ela está lá em Gênesis, quando fala do momento em que teve aquele entrevero entre Esaú e Jacó. E naquele entrevero entre Esaú e Jacó, por causa da bênção, a bênção da primogenitura, prato de lentilha, ele foge para a casa do seu tio Labão. E ele passa 20 anos lá trabalhando. E aí ele tem o desejo de voltar para as suas terras, e ele chega para o seu tio Labão e diz assim, tio, eu quero voltar, qual vai ser o meu pagamento? E o Labão disse assim, cara, tu tá pago, tu passaste aqui 20 anos comendo, te vestindo, né, eu te bancando, tu tá pago. Mas num tom de misericórdia, Labão dá para ele o rebanho malhado, salpicado. E quem era esse rebanho malhado, salpicado? Era um rebanho desprezível, que não tinha valor comercial, porque ele não tinha poder de reprodução. Então, era mesmo que nada. Só que Deus deu um sonho para Jacó, e aí eu vejo a mente empreendedora do Senhor, querendo fazer multiplicar aquilo que era desprezível, aquilo que não tinha valor comercial, aquilo que não dava resultado. E Deus deu um sonho para Jacó. E esse sonho dizia assim, Jacó, tu vai pegar esse rebanho e levar para a beira do rio para beber água. E pega a vara de álamo de uma árvore e pega essas varas em fileira na frente desse rebanho na beira do rio e descasca. E na medida que o rebanho estiver bebendo água e olhar para as varas, vai nascer tudo malhado, salpicado. E dito e feito, Renato, o sobrenatural entrou na genética desses animais. O sobrenatural entrou nessa história. E foi nascendo tudo malhado, salpicado, de forma que o rebanho de Jacó ficou mais numeroso do que o de Labão. Em outras palavras, o funcionário ficou mais rico do que o patrão. Sim. Porque o sobrenatural entrou nessa história. Então, para mim, Deus está interessado sim em ampliar os seus negócios. Deus está interessado sim em abençoar o seu sonho profissional. Deus quer multiplicar o teu comércio. E essa história, dentre outras da Bíblia, me ensina isso. Perfeito. Eu li ontem eu estou lendo, na verdade, essa
semana um livro desafiador da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Estou relendo ele e estudando Top. ele. É desafiador. E nesse livro, eu li, na maioria das vezes, Salomão está ali naquele conflito, né? Mas em uma frase dele, um versículo, me chamou muita atenção e eu lembrei dele agora com essa sua fala. Salomão, ele diz assim, que é angustiante, em outras palavras, você tem que ler, ele diz assim, é angustiante ver o ímpio prosperar, e o ímpio seria aquele que tem atitudes erradas, que fogem dos princípios bíblicos, e muitas vezes os justos não prosperarem. E tudo isso ele vê como algo desafiador, que entristece, né? Quando ele vê o ímpio prosperar e o justo às vezes não prosperar. E eu lembrei disso agora, de lhe perguntar, por quê? No nosso país é muito comum os empresários, no início principalmente da sua jornada, entenderem que é impossível prosperar fazendo tudo correto. Né? É polêmico o tema, mas enfim, quem me conhece sabe que eu sou bem polêmico e abordo alguns temas que são desafiadores. E nós sabemos da dificuldade que é empreender no país. Um país com uma das maiores cargas tributárias Sim. do mundo, agora aumentando de novo. Um país com uma burocracia assustadora. Um país que, culturalmente, né, a sociedade veio sendo moldada para ser muito crítica ao empreendedor. Né? O empreendedor muitas vezes é visto como aquele cara mau, egoísta, avarento, e na verdade não é isso, porque a decisão de empreender já mostra que você não é uma pessoa avarenta, você não quer reter para você quer gerar riqueza, mas essa é uma realidade. Então, o que a gente pode falar para esse empreendedor que talvez tenha a angústia de Salomão? Muitas vezes ele decide fazer a coisa da forma certa, tudo certinho, e não dá certo. E às vezes ele vê uma pessoa que não faz as coisas corretas, o ímpio, Sim. ele prosperar. Eu sei que não, talvez Eu amei essa talvez pergunta. seja uma pergunta até que precise de mais tempo, mas você fique à vontade para responder. Eu amei essa pergunta. Ela é muito oportuna. E eu acredito, Renato, que quando a gente mexe as pedras certas desse grande quebra-cabeça da vida e que envolve a vida empresarial, envolve a arte de empreender, mas quando a gente mexe as pedras corretamente, eu me refiro ao entendimento. Então, eu reconheço também que empreender no Brasil é muito desafiador, a carga tributária é uma das mais altas do mundo. Então, essa semana mesmo estive com uma empresária que, meu Deus, está assim, quase fechando o negócio, porque não está conseguindo dar conta desses desafios. Mas mexer as pedras certas desse quebra-cabeça e entender corretamente, para mim, é um dos segredos de empreender. E a premissa disso que eu estou falando é, primeiramente, Renato, diferenciar riqueza de prosperidade, que para mim são duas coisas diferentes. Eu até diria que todo próspero é rico, mas todo rico não é próspero. Nem todo rico é próspero. Nem todo rico é próspero. Porque a prosperidade, Renato, ela é uma semente do céu, ela não é uma semente da terra. A riqueza é uma semente da terra. Mas a prosperidade, ela não é uma semente da terra. Ela é uma semente do céu. Então a prosperidade começa no céu, porque a cultura do céu é uma cultura de prosperidade. Não há escassez no céu, não há falta no céu. O céu é um lugar de abundância, o céu é um lugar de riqueza. Deus nunca conheceu a palavra escassez, a falta. Então, entender e atuar no mundo corporativo com a mentalidade do céu, com a cultura do céu, com essa mentalidade de prosperidade, ela é poderosa. Ela é poderosa em que sentido, Renato? Isso nos arremete para um outro conceito. Eu preciso saber diferenciar canal de fonte. Então, os canais, eles secam. Os canais, eles findam. Os canais, eles mudam, inclusive no cenário econômico. Sim. Mas a fonte nunca seca. A fonte nunca muda. A fonte, ela é imutável, ela permanece. E essa fonte é o Senhor.
O nosso problema, Renato, é quando a gente coloca o nosso coração no canal. Então, quando a gente coloca o nosso coração no canal, a gente se frustra. Isso gera pressão, isso gera estresse, isso gera frustração, isso gera desânimo. Isso está muito bem ilustrado na Bíblia quando Deus começa a usar um canal para abençoar a vida de Elias. Não tinha água para ninguém, não chovia durante 3 anos em Israel, não tinha alimento para ninguém, as empresas estavam quebradas. Tudo fechado. E Deus usa um canal para abençoar a vida de Elias. E era o canal, era um ribeiro chamado Ribeiro de Querite. Então ali ele tinha água e os corvos vinham trazendo alimento para ele. Mas o texto bíblico diz que aquele ribeiro secou. E é verdade, Renato. Os canais secam, os canais findam, eles têm prazo de validade. Então esse é um problema do mundo corporativo, esse é um problema de empreender, porque muitas vezes a gente quer eternizar aquele canal, aquela forma e aquela fórmula. Método. Exatamente, então a gente quer eternizar e a gente sabe que a estação da vida, ela muda. Então você tem que se reinventar todo o tempo. Você tem que procurar um outro caminho. Então, o canal secou. Então, era o momento agora de Elias ver uma nova provisão em Sarepta. Era o momento dele caminhar agora para Sarepta. Então, uma nova estação de provisão na vida dele. Só que o canal ele secou, mas a fonte jamais. Então, o meu conselho aqui é que nós nunca tiremos o nosso coração da fonte, que é o Senhor. Poderoso isso, Renato. Muito. Depender de Deus é poderoso. Então, a fonte, ela é uma fonte de prosperidade. Até porque prosperidade, Renato, é muito mais do que coisas tangíveis. Prosperidade fala de uma paz que o dinheiro não compra, fala de uma felicidade que o dinheiro não compra, fala de uma plenitude, de uma estabilidade emocional e espiritual que o dinheiro não compra. Então eu lamento, até pelo meio religioso, que transformou prosperidade em sinônimo de bens materiais. Daí as campanhas de prosperidade. Os olhos podem ver. Exatamente. Então, prosperidade é muito mais do que isso. É de dentro para fora. Exatamente. Não é de fora para dentro. Então, eu sei de pessoas que não têm os bens que muitos ricos têm, mas eles conseguem dormir em paz. São extremamente prósperos. Exatamente. É isso. Eu acho fantástico. Eu queria só que você pegasse muito uma parte do que o pastor falou, que acho que me toca muito, que é essa questão da fonte. Porque eu vejo muitas pessoas, pastor, hoje, elas têm muita dificuldade de entender o movimento. O que é o movimento? Eu sempre brinco na formação líderes, quando eu falo, qualquer palestra que eu faço, de que existe uma regra no mundo militar que alvo parado morre. É por isso que os militares eles estão em constante movimento. Porque um alvo parado, ele é acertado facilmente. E no mundo dos negócios é do mesmo jeito. Se a empresa para, se acomoda e não pensa nesse movimento de canais e de mudanças, ela é um alvo fácil. A concorrência do cenário hostil, das crises e de vários problemas. E entender isso é muito desafiador para esse empresário. Por quê? Inclusive no meu livro, no meu segundo livro, o Entre Planos e Ações, tem um capítulo que eu falo sobre isso, que é a importância das pessoas, a importância do time. Top. Que eu falo exatamente que é muito desafiador para o empresário que começa às vezes sozinho, ele, a esposa, muitas vezes ele sozinho, e ele tem o sentimento de que ele precisa dar conta de tudo sozinho, e ele leva isso para o dia a dia dele empresarial, de que ele precisa ter solução para tudo, dar conta de tudo sozinho, a tal ponto que ele desacredita das pessoas e que ele não desacredita, mas às vezes ele esquece de depender de Deus. Então ele se cobra muito,
eu tenho que resolver, eu tenho que dar solução. Ele desacredita das pessoas e muitas vezes também esquece de depender de Deus. Então, depender de Deus é o princípio dessa sabedoria de você conduzir sua vida, começar a depender de Deus, mas tem também a importância das pessoas. Total. Que estão ali ajudando, estão fazendo isso. Você concorda com essa ideia? Espetacular o que tu falaste, Renato. Espetacular, porque o que tu falaste está plenamente alinhado com a Bíblia. Eu ouso em dizer, em cima da tua fala, que pessoas precisam 100% de Deus e pessoas precisam 100% de pessoas. O senhor fala até a questão da cruz, né? Da ligação vertical e horizontal. Se quiser falar sobre isso. Muito bom. Então, a gente não deve apenas crescer no relacionamento vertical com Deus, mas nós precisamos também crescer no relacionamento horizontal com as pessoas. Até porque, Renato, eu levo, como o nosso tema é esse, eu levo novamente para o mundo empreendedor e corporativo esse conceito. Até porque o nosso milagre, o nosso negócio, a nossa prosperidade, o nosso crescimento, ele vai passar pela vasilha do outro. Ele vai passar pela vasilha do outro. E nós temos fundamento bíblico para isso, quando aquela mulher perde o seu marido, está lá em 2 Reis, perde o seu marido, e ela fica desesperada com 2 filhos, porque ele deixou muitas dívidas. E ela fica desesperada porque os credores estavam vindo para levar aquelas 2 crianças como pagamento da dívida. E ela então procura o profeta. E ao procurar o profeta Eliseu deu uma direção para ela. Olha, por isso que empresário não pode viver sem a presença de um profeta, viu? Sem dúvida. Que o profeta está para orar, o profeta está para profetizar, para direcionar. E aí o profeta Eliseu disse para ela: pega, vai em toda a tua vizinhança e pega vasilhas, tantas quanto possíveis. Entra no teu quarto e ali o Senhor vai multiplicar a tua botija. E tu vais viver do resto. Aquela mulher abriu uma empresa, cara. Aquela mulher começou um negócio. Porque ela viveria do resto. Então, houve mais uma vez o sobrenatural entrando numa história profissional, empreendedora. Mas o que eu vejo? Que o milagre que chegou na vida dela passou pela vasilha do outro, cara. Porque a vasilha era do vizinho. Então, eu percebo, Renato, que essa é a vertente para a vida profissional desses dias, desse tempo, dessa estação da vida, o valor do outro. Então, quando a gente se reporta ao mundo empreendedor dos anos 80, anos 90, então o líder era o cara, o chefe era o cara, ele era a estrela, ele era o sucesso, né? O holofote estava nele, né? Os aplausos era para ele. Mas a gente percebe historicamente essa transição acontecendo. Então, a mentalidade do mundo empresarial do século XXI mudou. Daí, nas últimas décadas, a gente ouviu tanto falar sobre a importância da inteligência emocional. Sim. Tão falada dentro do mundo corporativo. Por quê? Porque hoje não adianta o cara ter um currículo admirável, invejável, se ele não tem a habilidade relacional, se ele não consegue trabalhar o capital intelectual que ele tem com um grupo, e ele pode colocar tudo a perder. Então, hoje, no mundo corporativo, e eu penso dessa forma também, a pirâmide, se é que tem uma pirâmide, ela precisa ser virada, Renato, de cabeça para baixo. Porque o que vale para os dias de hoje é essa base de líderes celebrando a massa, entendendo, sabe, que são esses colaboradores que precisam estar no topo, são esses colaboradores que precisam ser impulsionados, que precisam ser vistos, que precisam ser enxergados. E levando isso para a comunidade cristã, Renato, levando isso para o contexto religioso, para o contexto da igreja,
Eu ouso em dizer que a qualidade de uma comunidade cristã está na proporção direta da qualidade interpessoal. Então, para mim, a qualidade de uma comunidade cristã, ela está diretamente ligada, proporcionalmente, à qualidade dos relacionamentos interpessoais. Então, tem que ter contato, tem que ter olho no olho, tem que ter relacionamento. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ovelha tem que ter cheiro, sabe, de rebanho. Então, não existe cristianismo, não existe comunidade cristã saudável sem pessoas, sem o valor do outro, sabe, sem essa relação interpessoal. E eu vou mais fundo ainda, Renato. Eu vou mais fundo ainda em dizer que a qualidade dos relacionamentos agora interpessoais está diretamente ligado na proporção da qualidade do caráter que esse indivíduo tem. Então, a comunidade, ela terá qualidade a partir do momento da qualidade dos relacionamentos interpessoais, mas os relacionamentos interpessoais, eles terão qualidade a partir da qualidade do caráter que esse indivíduo nessa comunidade tem. Porque se você tem uma vida saudável, Renato, pessoalmente, do ponto de vista espiritual, moral, emocional, então isso vai desembocar no todo. Isso vai afetar o todo. Então é apaixonante, Renato, quando Paulo diz em 2 Timóteo 2,2: o que da minha parte vistes e ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, idôneos, e esses, por sua vez, transmitirão a outros. Então eu vejo nesse versículo uma cadeia geracional de uma plataforma saudável do ponto de vista da relação com Deus e da relação com o outro. Com as pessoas. Poderoso isso, né? Muito. Muito. Você está botando o dedo em umas feridas importantes aí, né? Da boa liderança, do exercício da liderança. Te ouvindo falar, eu lembrei de conceitos valiosos da filosofia. A filosofia, ela tem conceitos para moralidade e para ética. Basicamente, a filosofia, ela entende que a moral é um conjunto de valores pessoais que não necessariamente implicam numa universalidade. Eu posso ter valores morais para mim que não necessariamente são valores morais para você. A ética, ela pressupõe valores universais. É por isso que existe a ética dos advogados, o código de conduta ética dos advogados, médico, dos consultores, porque são princípios que valem para todos os advogados, para todos os médicos, para todos os consultores. Presume-se isso. No mundo empresarial, eu falo muito sobre a importância dos valores na construção de uma cultura empresarial forte. E esses valores, eles são disseminados pela liderança. Então, lá no Líderes, né, vocês que já são nossos alunos, tem uma pirâmide, onde na base dessa pirâmide está o líder. Depois, através dos valores, esse líder, ele dissemina valores para produzir uma cultura. Só que quando eu falo de valores, eu posso sugerir valores morais, éticos, comportamentais que eu tenho como base de serem valiosos. Mas, no fundo, esses valores são do líder. Perfeito. E, nesse momento, o camarada que está lá no curso, ou que está me ouvindo falar, ele tem um olhar, ele tem um encontro com o espelho. Porque ele tem que olhar para dentro de si e dizer assim, quais são os valores que eu estou disseminando? Quais são os valores que eu estou propagando? Quais são os valores que estão dentro de mim? Eles são legítimos mesmo? Eles são bons? E aí eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Vamos ignorar os meus valores, os seus valores,
da Ju, que está aqui, do Rodrigo, do pessoal que está aqui na produção. E vamos considerar os valores bíblicos. Vamos entender que se eu dependo de Deus, eu tenho que seguir, obedecer, conhecer e viver valores divinos para o exercício da boa liderança. Perfeito. Então eu queria lhe perguntar o seguinte: quais são, se você pudesse fazer, não uma lista muito longa, mas uma lista positiva, né, da essência de valores divinos, cristãos, que o líder, eu até diria, tem obrigação de seguir para o exercício da boa liderança? Perfeito. À luz da palavra de Deus. Muito bom, Renato. Muito boa essa pergunta também. E seguindo essa linha, né, daquilo que precisa valer para todos, precisa valer universalmente, eu destacaria, dentre tantos, a transparência. Eu destacaria a transparência. Lembra daquela história que eu te contei ainda há pouco sobre Jacó, né? Eu vejo o princípio da transparência naquela atitude de ter colocado as varas, né? De ter colocado as varas ali. Lembra quando eu falei? Aquelas varas, elas foram descascadas. E isso, para mim, fala de transparência. Então, na medida que as ovelhas olhavam para aquelas varas descascadas, elas reproduziam, havia um resultado. Levando para um contexto cristão, bora aqui pegar uma igreja. Eu acredito, Renato, que aquela água daquele ribeiro está representado pela palavra, pela Bíblia. E as varas, toda vez que a gente vê vara na Bíblia, remete para a liderança, vara, cajado. Então aquelas varas, elas estão representadas pela liderança, só que elas estavam descascadas. E isso, para mim, fala de transparência. Então, na medida que as ovelhas, na medida que o rebanho, na medida que a igreja vai bebendo da palavra, vai bebendo daquela pregação através de uma liderança transparente, a reprodução desse rebanho, ela é natural, ela é orgânica. Isso vale também para as empresas. Por quê, Renato? Porque esse é o grande gargalo hoje da humanidade: falta de referência, falta de transparência. As pessoas, elas estão desacreditadas de maneira geral. Até porque as grandes instituições, os grandes líderes que estão nas plataformas políticas, inclusive, que deveriam ser exemplo de moralidade, de caráter, sabe, de justiça, muitas vezes essas grandes referências não estão sendo. Então, os pilares de referência, de moralidade, de justiça da nossa nação, eles estão desmoronando, sabe, numa velocidade sem precedente. Então, esse é o grande gargalo hoje da humanidade: falta de referência, falta de transparência. É por isso que eu entendo que hoje, Renato, essa liderança, com aquele conceito lá de trás, o líder falou, está falado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para mim, esse perfil de liderança já caducou. Ele está com prazo de validade. Olha só aí. Ele não tem mais prevalência. Isso não vale mais para os dias de hoje. Até porque a internet está aí, né, um mundo globalizado, então as pessoas, elas estão hoje absorvendo os novos conceitos de liderança para esse tempo. E para mim, a liderança que vai prevalecer nesse tempo, Renato, é a liderança que eu chamo inspiradora. É a liderança em que as pessoas serão muito impactadas, mais impactadas por aquilo que elas estão vendo e não por aquilo que elas estão ouvindo. Porque blá, 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 Renato, o mundo está cheio. Teoria, o mundo está cheio. Palavras que o vento leva, o mundo está cheio. Mas para mim, as lideranças que vão prevalecer nesse tempo são as lideranças inspiradoras. São as lideranças que vão arrastar as pessoas, Renato, pelo exemplo. Pelo exemplo. E não por aquilo que as pessoas estão falando. E é nesse ponto que eu quero colocar Jesus. Porque Jesus é uma liderança arrebatadora. Porque Jesus é uma liderança inspiradora.
Porque Jesus, não somente há mais de 2000 anos atrás, mas até hoje, continua arrebatando milhões e milhões de pessoas. Porque Jesus é uma presença real. E tem um versículo na Bíblia que está aqui em Atos, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, é Lucas falando de Jesus. Lucas era um médico e ele decidiu investigar sobre a vida de Jesus. Ele não foi uma testemunha ocular, ele não estava nos dias em que Jesus estava em carne e osso no mundo. Mas ele decidiu ser uma testemunha que iria pesquisar a vida de Jesus para ver se de fato tudo aquilo que estavam dizendo sobre ele era verdade. E ele escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E ele começa no livro de Atos dizendo acerca de Jesus, que não somente ensinava o que falava, mas fazia o que falava. Então, para mim, aqui está o pilar de uma liderança poderosa, porque Jesus não apenas fazia o que falava, mas falava o que fazia. Então, Jesus nunca mandou um discípulo dele expulsar um demônio sem que esse discípulo tivesse visto ele expulsando primeiro. Jesus nunca mandou um discípulo dele curar alguém sem que esse discípulo tivesse visto primeiramente ele curando alguém. Então, Jesus é o exemplo de uma liderança que fazia o que falava e falava o que fazia. Então, além da transparência, nós temos aí o exemplo. E contra fatos, sabe, Renato, não tem argumento. Né? Então, tem aquele pai que muitas vezes fala para o filho e até o líder, né? Olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Né? É como tem ali no quartel do Exército, né? Uma frase tão poderosa, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, para mim, Renato, essa é a liderança que vai ter prevalência nesse tempo. A transparência, o exemplo, né? A psicologia chama isso de congruência. Né? Eu ser congruente é eu falar uma coisa que está totalmente alinhado com aquilo que eu faço. Hoje em dia nós temos muitos líderes incongruentes. Né? Falam uma coisa, mas faz diferente. Isso me faz até lembrar de um problema comum nos dias de hoje, que exatamente ocorre quando as empresas passam de gestão, de liderança. Passa do avô para o pai, do pai para o neto. Se esses valores não forem disseminados, o que acontece? Nessa mudança de liderança, o filho já começa a perder legitimidade, porque ele começa a ter práticas diferentes da do pai, o avô, né? E o neto mais ainda. Então as empresas, até 1940, 45, elas duravam em média 70 anos, 70, 75 anos. Hoje as empresas duram em média 5 anos, sendo que grande parte das empresas, mais de 50%, fecham nos primeiros 2 anos de vida. E qual é a minha teoria sobre isso? E muitos estudos já provaram. É porque quando mudam as gerações, os valores não são disseminados. Então você tem o avô rico, o filho gastador, ali abastado, e o neto pobre. Por quê? Porque na terceira geração a empresa deixa de existir. Por que ela deixa de existir? Porque a liderança não foi passada, né? Os valores, os princípios, né? não foram passados. A grande maioria é assim. Sim. Você tem aquele herdeiro e não aquele sucessor. O sucessor, ele traz a essência de quem lhe sucedeu. E ainda mais, né? Se a gente pensar em Elias e Eliseu, por exemplo, né? Mas ainda mais. Só que nós temos muitos herdeiros, exatamente por conta dessa carência da disseminação dos valores. E aí, nesse aspecto, deve pairar pela cabeça dessa pessoa que está nos assistindo, desse empresário, desse guia, desse empreendedor, exatamente essa questão do como fazer isso. Que o camarada tem essa dificuldade, né? De como é que ele faz. A gente tem essa dificuldade de pai para filho. Eu sou pai de um garoto de 17 anos, João Pedro, uma bênção, um filho maravilhoso, mas muitas vezes eu tenho a dificuldade também, eu acho que o empresário, a empresária que está vindo, como que ele faz isso?
Já que você usou o exemplo de Jesus, e para mim é o maior líder que a humanidade já teve, falo de Jesus no Líderes como o suprassumo, né? A maior liderança que a humanidade já conheceu, tanto que os discípulos entregaram suas vidas por aquilo que Jesus ensinava, para levar adiante, né? E hoje você olha para uma empresa, tem funcionário que não entrega 30 minutos a mais do expediente pela causa do empreendedor. Os discípulos entregaram as suas vidas por isso. Então Jesus é a maior liderança que a gente já conheceu e não vai haver outro maior do que ele. Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso passar isso adiante? Como é que eu posso contar? Pode até usar o seu exemplo, porque a sua liderança na igreja também é uma liderança que contagia, que engaja e que faz as pessoas quererem fazer algo mais. Como é que esse empresário vai fazer isso? Muito bom, Renato. Show essa pergunta aí, e responder esse como, ele é interessante. Eu acredito, Renato, que nós precisamos liderar por um legado e não por um resultado. Então, para mim, aqui está o segredo. Aqui está uma pérola. Esse líder, ele precisa aprender a liderar por um legado e não por um resultado. Porque quando eu lidero por um resultado, Renato, eu vejo a pessoa como uma ferramenta de trabalho, eu vejo a pessoa como um cifrão, eu vejo uma pessoa como um meio para eu alcançar o meu... Como um recurso, recurso humano. Então, para mim, isso é um problema quando eu lidero por um resultado. Até porque, Renato, liderança não é uma posição, é um fundamento. Então, a gente tem que desmistificar isso, sabe? Poxa, eu sou o líder, eu sou o chefe, eu sou o cara. A gente tem que desmistificar isso, sabe? Eu celebro pessoalmente uma liderança que eu chamo de elevador. Meu perfil de liderança é uma liderança de elevador. O que é isso, pastor? É uma liderança, Renato, e é assim que eu atuo na Angelim, tá? É uma liderança que eu chamo de elevador porque ela está todo o tempo subindo e descendo. Todo o tempo subindo e descendo. Então isso me ajuda, Renato, a não perder as minhas raízes, a não perder as minhas origens. Então o pastor que está lá no púlpito, ele está lavando o banheiro também. O pastor que está lá no púlpito, ele está visitando um vendedor de bombom também. Recebendo as pessoas. Recebendo as pessoas, entendeu? Então eu chamo esse tipo de liderança elevador. Ela está todo o tempo subindo e descendo. E aí eu entendo, Renato, que pessoas subiram tanto, elas subiram tanto que elas foram embriagadas pelo sucesso. E elas esqueceram do fundamento. E o fundamento de uma liderança de sucesso, ela é por um legado e não por um resultado. Então, legado não é aquilo que eu mostro para as pessoas. Legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. Então, a gente tem aqui na cidade de Belém a história de empresas que lá atrás eram tão poderosas, tão fortes, e elas quebraram na sucessão. Sim. Quando foi para a mão de um filho, desandou tudo. Sim. Então eu respondo essa pergunta dessa forma. Então, para mim, o como e o segredo de algo duradouro, de algo que prevalece, de algo que permanece, é quando eu adoto esse perfil de uma liderança por um legado e não por um resultado. Porque eu vou deixar na vida das pessoas e não para as pessoas, mas eu vou deixar na vida dos sucessores a motivação correta, os fundamentos corretos, sabe? A visão correta. E é onde eu vejo que as pessoas se perdem, entendeu? Porque elas se envaidecem pelo resultado, pelo financeiro, né? Pela posição. E aí desanda tudo. Perfeito. Eu acho que a sua fala, ela até me dá uma oportunidade de falar uma coisa, esclarecer uma coisa muito importante. A teoria do elevador, você acabou de levantar uma oportunidade para mim. O nosso slogan da formação Líderes é: o que importa é o resultado.
E uma vez eu fui interpelado, fui abordado por um cidadão que conhece a minha fé, e ele disse assim: você está indo contra a sua fé. Eu contra a minha fé? Por quê? Ele disse: porque você está falando que o que importa é o resultado. Você está trazendo isso uma visão muito financeira e muito mais. Obviamente que essa pessoa que falou isso nunca fez a formação Líderes e nunca me ouviu falar. A missão da formação Líderes, ela é reduzir a taxa de mortalidade empresarial na região norte, de tal forma que a gente contribua para uma sociedade mais próspera e mais igualitária, porque eu acredito que a única possibilidade de você gerar igualdade social é gerando oportunidade. E não existe forma do Estado gerar oportunidade, porque o Estado ele gerencia o nosso dinheiro. Mas o empreendedorismo gera oportunidade, gera riqueza, gera renda para as pessoas. Então, eu defendo, a nossa missão é ajudar o empresário para que ele não corra o risco de quebrar. Então, assim eu reduzo a taxa de mortalidade. E quem já fez a formação líder sabe que a nossa promessa é para que você construa uma empresa eficiente, lucrativa e duradoura. E eu faço questão de manter o duradoura no sentido do legado. Perfeito. Da durabilidade das empresas, porque uma empresa que dura e cresce durante esse processo, ela gera emprego, gera renda. Então, qual é o resultado? Do que importa é o resultado. Se você tem uma empresa com propósito, com alma, com valores, e essa empresa cresce e dura, o que acontece? O resultado que a gente busca. Sem dúvida. Uma sociedade melhor, mais justa, mais próspera, né? que gera oportunidade para as pessoas. Até me permita, Renato, até porque eu não celebro muito essa fala. Eu não estou preocupado com o resultado, estou preocupado com qualidade. Eu não celebro essa fala porque, para mim, uma qualidade que não produz resultado, ela é duvidosa. Porque toda qualidade vai produzir resultado. Então, eu celebro isso. Ontem eu estava lendo um livro que ele me remeteu... Eu estou escrevendo meu terceiro livro e eu estou lendo muitos livros no mesmo sentido para ver. Eu de uma frase de um autor que ele deixa muito claro que a empresa ela tem dois pilares. A empresa ela tem um pilar de gestão e operação e um pilar de propósito e essência. Só que se a sua empresa ela só tem propósito e essência, ela é um sonho, uma utopia. Porque ela não tem resultado. Para ela ter resultado, ela tem que ter gestão. Mas se a tua empresa só tem gestão e operação, ela é um zumbi. Porque o zumbi, ele é extremamente agressivo no objetivo dele, mas ele não faz a mínima ideia, ele está morto. Ele está morto, ele não tem nenhuma sinapse cerebral, nada. Então, qual é o segredo? É você ter um equilíbrio entre os dois pilares. Gestão e operação, para dar resultado financeiro, operacional, para o cliente satisfeito. E propósito e essência. Mas no final da jornada, e a Bíblia diz isso em Eclesiastes também, que é melhor o fim das coisas do que o início das coisas. Eu quero deixar um legado. Quando eu partir, eu quero deixar um legado. Seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional. Eu não acredito que é possível, pastor, separar sua vida pessoal da sua vida profissional. Quando a empresa tem propósito, é impossível separar. Eu não consigo separar o pastor Marcelo do Marcelo. O Marcelo do pastor Marcelo. Não dá. Não dá nem para pensar nisso. E por que eu vou separar o Renato empresário do Renato da sociedade? Então eu não acredito nisso. Então se eu quero deixar um legado, o meu legado precisa durar, ficar, passar nas gerações. E eu só vou fazer isso se a minha empresa for eficiente, lucrativa, mas se ela tiver propósito. Perfeito. Essência, valores, porque é isso que vai ser disseminado ao longo da história. Perfeito, até porque ninguém está afim de seguir um líder que não sabe aonde quer chegar.
vazio. Atirando para todos os lados, entendeu? E eu posso lhe afirmar uma coisa que é até choca quando eu falo isso. Eu, como falei, eu convivo com muitos empresários. A grande maioria milionários. E ao longo desses 15 anos, a R Lima Consultoria faz 15 anos esse ano. Vamos fazer uma grande festa, inclusive. Eu conheci muito empresário multimilionário, mas que não dormia à noite, que dormia à base de remédios, família destroçada, sem a presença dos filhos. E convivi com muitos empresários de 60, 70 anos, e o cara dizia assim para mim: pô, eu só tenho dinheiro. Eu ouvi o empresário falar para mim. Eu já ouvi, depois do Líderes, o empresário chegar e dizer: cara, eu estava perdendo a essência do meu negócio. E aqui eu reencontrei. Eu estava realmente só olhando o meu negócio pelo dinheiro, pela busca do dinheiro. Só que você que está me vendo sabe que o dinheiro, na própria pirâmide das necessidades de Maslow, você vai ver que o dinheiro ele resolve até o segundo, terceiro nível. Dali para frente, acabou. Você pode ter 1 milhão, ou 100 milhões, ou 1 bilhão. A vida é a mesma. Então, se esse dinheiro não tiver um sentido de deixar um legado e de gerar valor para a sociedade, tem um conceito que eu uso em tudo o que eu falo, que é o conceito de que empresas são feitas por pessoas para atender desejos e necessidades de outras pessoas de tal forma que a sua prosperidade permita a essa empresa alcançar cada vez mais pessoas. Ou seja, o mundo dos negócios é um mundo das pessoas. Perfeito. Não é o mundo disso aqui. Nós estamos aqui gravando, né, numa sala, numa estrutura. Isso aqui tudo não tem sentido nenhum se nós não alcançarmos mais pessoas, se nós não ajudarmos a transformar essas pessoas. Perfeito. E se nós não disseminarmos coisas boas. Aí você vai dizer: mas Renato, tem tanta gente falando bobagem, falando besteira, ensinando besteira. Tem. Mas é por isso que você tem que ter muito cuidado a quem você dá os seus ouvidos, a quem você dá a sua atenção, a quem você para escutar. Porque isso pode fazer a diferença de você seguir um bom líder ou um mau líder. Essa escolha é sua, é minha. Nós temos o controle disso. Perfeito. Isso não é forçado. Não é verdade, pastor? Total. E então eu diria, em cima da tua fala, Renato, que a maior riqueza da vida não é o cifrão da conta, mas abençoar pessoas, né? Para mim, essa é a maior riqueza da vida. E isso é cíclico, sabe, Renato? Porque vem dele, passa por mim, abençoa o outro e volta para ele em louvor e adoração. E gratidão. Então, se a gente entender esse movimento cíclico da vida, né, de que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem do Senhor e precisa ser devolvido a Ele em louvor e adoração, em gratidão, meu Deus, isso é poderoso demais, né? Tem um texto bíblico que eu tenho uma interpretação dele, que eu nem sei se ela está correta, eu vou saber agora, mas eu sempre falo desse texto, quando Jesus chega para a mulher samaritana no poço, e Jesus diz para ela: se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias água e eu te daria uma água que eu te daria um rio que iria fluir de dentro de você. Você nunca mais voltaria a ter sede. E aí eu fico pensando nesse texto, que talvez uma das interpretações possíveis dele seja o seguinte: o rio não consegue ficar parado no mesmo lugar. É isso. Então, se o rio não consegue ser parado, até uma barragem precisa de um vertedouro. É isso. Porque ela não consegue segurar o curso do rio. O vertedouro está lá. De tempo em tempo tem que ir lá e abrir o vertedouro para o rio seguir o seu curso. Ele é impetuoso, né? Então, Jesus estava dizendo para a mulher: se você me conhecesse, você receberia um rio de água viva que não ia ficar só dentro de você. Iria transbordar e alcançar mais e mais pessoas. O curioso é que depois que Jesus fala isso para essa mulher, ela corre para a cidade e sai juntando um monte de gente para ouvir. O rio estava em movimento. O rio já estava em movimento.
O rio já estava em movimento só de uma palavra. Soldado parado vira alvo. Soldado parado é alvo fácil. É alvo fácil. Então eu acredito nessa boa liderança, pastor. Eu acredito nessa empresa. Uma empresa que tem propósito, que tem valores que fluem como um rio, mas alcançam mais pessoas. Então eu sempre digo, você empresário que ouviu que pessoas são problemas, está errado. Você empresário que ouviu e fala que contratar é gasto, não é investimento. Porque se você não cresce, se você não amplia, se você não alcança mais pessoas, você, na minha visão, é um empreendedor contrário aos propósitos divinos. Sim. Porque você só quer acumular. A minha empresa deu um salto extraordinário nos últimos 5 anos. Curiosamente, está diretamente relacionado à quantidade de pessoas que eu coloquei ao meu lado. Ah, Renato, mas pô, tu trabalha demais. Trabalho às vezes 14, 16 horas por dia. Mas não é esse o segredo. É isso. O segredo são as pessoas que nesse momento que eu estou aqui gravando o podcast com o pastor, essas pessoas estão lá levando o meu propósito, levando a minha missão, levando os meus valores e me permitem contagiar e alcançar mais pessoas. Espetacular. Isso é poderoso. Espetacular porque a qualidade de uma liderança não está no número de pessoas que eu sirvo, mas a qualidade de uma liderança está no número de pessoas que essas pessoas que eu sirvo estão servindo. Então não é algo que para em mim, sabe? Não é um fim em si mesmo, sabe? Mas são essas pessoas a quem eu sirvo, quem elas estão impactando, como elas estão reproduzindo. Porque o ápice do sucesso de uma liderança está na ausência do líder. As coisas funcionam mesmo que ele não esteja ali. Temos um projeto na igreja chamado Medicina Solidária e o líder, que é o Alan, eu até mandei um áudio para ele essa semana. Ele não pôde estar sexta-feira na coordenação geral, teve que viajar a trabalho, um grande advogado. Mas o projeto aconteceu, Renato, como se ele estivesse ali. Eu mandei esse áudio para ele. Alan, tá aí o sucesso da tua liderança. Porque para mim é isso. Jesus ele se retira dos 12 discípulos e a obra continua. Então, são pessoas, né? São pessoas... E o próprio Jesus, ele faz o papel do elevador, né? Ele diz para os discípulos, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Cara, que top isso, né? Maiores do que eu. Você imagina isso? Seja uma liderança que vê o outro indo mais longe do que ele. Tem uma frase sobre liderança que diz assim, liderar é ser um maestro. O maestro, ele rege a orquestra de costa para a plateia. Isso é maravilhoso. Quem está de frente para a plateia é o músico, Sim. não é o maestro. Liderar é isso, é quando você sai de cena. Sim. E as pessoas é que recebem o Sim. destaque. Eu sei que o bom líder acaba tendo destaque naturalmente, Sim. mas isso não é o foco dele, não Sim. é o objetivo central dele. Sim. E isso são princípios valiosos, mas já passou 1h15. Já passou, né? A gente vai ter que encerrar. Eu tenho 2 perguntas aqui, uma é polêmica, viu? As 2 são polêmicas. Mas para a gente fechar bem, tem uma pergunta que eu sempre recebo de muitos empresários cristãos que sabem que eu sou cristão e me perguntam: Renato, o dízimo. E aí você pode explicar o que é o dízimo para quem não entende, mas para quem me faz a pergunta sabe. O dízimo que eu tenho que dar dos meus rendimentos. Eu vou dar esse dízimo do faturamento da minha empresa, do lucro da minha empresa, do meu salário, do meu prolabore, que é o salário do dono. Você precisa entender isso bem em gestão financeira. Mas eu queria ouvir sua opinião. E desculpa eu ter usado o termo dar. O dízimo você entrega, você devolve. Na minha concepção Sim. bíblica, ele é do Senhor. Então eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. O dízimo, né, os famosos 10%, que é do Antigo Testamento. No Novo Testamento, se a gente fosse olhar, o dízimo, os caras davam era tudo, vendiam tudo, né? Sobre qual renda?
Perfeito. O dízimo, em primeiro lugar, ele é um princípio bíblico anterior à lei. Ele nasce 400 anos antes da lei, com Abraão. Ele é durante a lei e ele é posterior à lei. Jesus não invalidou o dízimo no Novo Testamento. Às vezes a gente recebe essa pergunta: pastor, o dízimo é do novo ou do velho? Como é que fica? Às vezes eu olho para uma pergunta dessa e fico me perguntando se essa pessoa que está fazendo essa pergunta está querendo dar mais ou está querendo dar menos, né? Se é do antigo, 10%. Se é do novo, era tudo, cara. Então, fica com o antigo. É mais fica fácil com o antigo. Então, as pessoas traziam no Antigo Testamento tudo, né? E colocavam ali aos pés dos apóstolos, né? Mas eu responderia objetivamente essa pergunta dizendo que você devolve o dízimo de tudo que chega à sua mão. Então, no mundo corporativo, na vida do empreendedor, eu diria que seria do prolabore. Então, desse salário que é seu, então o capital de giro está ali, da empresa, mas aquilo que você retira para o seu ganha-pão, para o seu suprimento, dali você vai devolver o seu dízimo. Empresário, ele faz basicamente duas retiradas, o salário dele, mensal, e a distribuição de lucro. Sim. Então você tem ali esse cenário. Então é bem alinhado. Sim. Tem mais uma? Tem tempo para mais uma? Bora. Eu sei que você tem um compromisso, eu vou com você nesse compromisso agora, mas eu tenho mais uma pergunta. Tem meu caderninho aqui de anotações. Sim. Mas antes de eu fazer a última pergunta para o pastor Marcelo, eu quero convidar você. Agora é a hora do merchan, é importante. Né, Rodrigão? O merchan. Aqui, é nessa aqui? Quero convidar você a conhecer a Formação Líderes, a maior, mais completa formação para empresários da região norte do país. Nós estamos caminhando para a 15ª turma. São mais de 2.000 líderes empresariais formados. Começamos lá na pandemia, no início da pandemia, desafiador demais. E estamos chegando na 15ª turma. Na Formação Líderes você aprende como implementar um modelo de gestão na sua empresa. Um modelo de gestão que vai te ajudar a construir uma empresa eficiente, lucrativa, duradoura, segura para crescer, né? De tal forma que a sua prosperidade alcance a sociedade ao seu redor. São 3 dias, são mais de 30 horas, são 6 módulos, uma experiência incrível, um network incrível, que você vai não só aprender como gerir o seu negócio, como liderar o seu negócio, como também estar junto de pessoas que desejam o mesmo que você. A nossa formação Líderes, ela acontece 3 vezes no ano em Belém e 1 vez fora de Belém. Nós temos feito muito na cidade de Marabá, mas pretendemos nos próximos anos alcançar mais cidades da região norte do país. Conheça, vai ter um link aqui na descrição desse podcast para você conhecer a nossa próxima turma. Nós estamos gravando esse podcast. Hoje é dia 29 de fevereiro, né? E agora, no próximo dia 21 de março, nós teremos a nossa próxima turma, mas nós teremos outros ao longo do ano. Conheça a Formação Líder. Se fizer sentido para você, se inscreva, participe. Eu sempre digo que todas as pessoas que vêm até a Formação Líderes vêm através da mão divina. É Deus que coloca as pessoas lá e nós estamos fazendo história com esse grupo de empresários que tem prosperado suas empresas, né, sua vida pessoal, sua vida profissional e alcançado muitas pessoas, viu, pastor Marcelo? Pastor Marcelo participa da Formação Líderes, não está ganhando cachê, não está ganhando nada para participar, viu, Rodrigão? Não estamos pagando o pastor Marcelo, não. Está indo lá. Uma honra. Né? Mas para a gente encerrar, antes eu quero que o senhor, depois dessa pergunta, fale dos livros, né, para a gente encerrar muito bem. Eu quero lhe perguntar o seguinte: e esse tal evangelho coach? Ih, rapaz! Agora é polêmico, mas nós estamos numa sociedade cheia de coaches, né? Nos Estados Unidos o coach é algo extremamente sério, extremamente bem intencionado, celebrado, né? As pessoas de sucesso possuem um coach, possuem um treinador, possuem um mentor. Eu acredito nisso. Mas no Brasil a coisa está perdendo um pouco, está se deformando um pouco. Eu vejo muita gente usando o nome de Deus, misturando o Evangelho de Cristo com técnicas e pensamentos, filosofias humanistas.
e me preocupa muito o humanismo nessas mensagens. Eu queria ouvir sua opinião. Tem muita gente dizendo que Deus é um garçom. Eu faço, ele vem e assina embaixo. Então, trazendo para si o protagonismo da história. Qual é a sua visão sobre isso? E qual o recado você dá para esse líder que está nos vendo e que de repente está buscando algo nessa natureza? Qual é a sua opinião sobre isso? Muito boa pergunta, realmente uma pergunta oportuna, não deixa de ser polêmica. Os coaches, eles estão presentes hoje em todas as igrejas evangélicas. Nós temos coaches também na igreja. Eu não tenho assim nada contra uma pessoa fazer um curso e buscar uma mentoria. Eu acredito que o coach está aí para ativar algumas pessoas, né? Para o ramo profissional, para a sua empresa. Então, acredito que muita coisa que tem sido falada é válido, é inspirador, é encorajador, vai expandir a tua mente em algum momento. Mas, de fato, o coach no Brasil, além da visão comercial tão nociva que alguns estão tendo, olhando o coach apenas como uma fonte de renda, mas pior do que isso é um mingau que realmente o coach tem se tornado também na nação brasileira. Então eu sei de alguns profissionais que estão celebrando até a ceia do Senhor nos seus eventos, estão batizando pessoas nos seus eventos, e a coisa ela vai tomando assim um rumo completamente antibíblico. Perigoso. Então eu não acredito nesse evangelho coachizado. Eu não acredito. Até porque a Bíblia, ela não apenas é inerrante, mas ela é autossuficiente. Então tudo que eu preciso, Renato, como ser humano, como cidadão, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida ativada, para ter uma vida impulsionada para o centro da vontade de Deus, tudo que eu preciso para vencer as guerras de ordem moral, espiritual, emocional, contém nesse livro. Até porque muito dos princípios que a gente vai vendo dentro do coach, eles estão aqui. Então a Bíblia, ela é toda suficiente. Ela é toda suficiente, sabe? Para ensinar, para repreender e para levar esse homem a toda plataforma de verdade. Então eu não celebro esse evangelho culturizado, esse evangelho psicologizado, porque a Bíblia, ela é a verdade, e ela é a verdade que liberta. Então nada contra, nós temos coaches na igreja, nada contra quem vai fazer o curso, nada contra quem busca uma mentoria, mas nós não podemos substituir o coach pela verdade da palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra. Maldito é o homem que confia em outro homem. Sim. Não na confiança, mas de você depositar a sua confiança nos homens. E a nossa confiança tem que estar em Deus. E o que a gente ouve, né? Seja uma versão melhor de você mesmo. Então, na verdade, a Bíblia, ela não quer que você seja uma versão melhor de você mesmo. A Bíblia quer que você seja um homem transformado de dentro para fora. E ser transformado de dentro para fora é uma obra que só o Espírito Santo pode produzir na vida do homem através do novo nascimento. Então, muito melhor do que ser uma versão melhor de você mesmo é ser um homem transformado pelo poder de Deus. É verdade. Poderoso, viu, pastor? Há um pastor que certa vez eu ouvi dizer que o evangelho... Acho que já lhe ouvi falar isso também. Talvez até foi você que ouvi falar. Mas o evangelho não foi feito para alegrar você. Ele foi feito para matar você. Eu falo isso, foi você cara. que falou isso. E isso... isso. Mexeu muito comigo ao ouvir isso, né? O evangelho foi feito para matar o meu eu humano, demasiadamente humano, que acredito que posso ser o Senhor de todas as coisas na minha vida. Nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos. Aliás, eu deixo claro isso aqui para você. Tudo aquilo que eu conquistei na vida, só conquistei pela mão de Deus. Amém. Se não fosse a mão de Deus, não teria. Eu lembro que a primeira formação Líderes, eu conto isso no Líderes, foi na pandemia, e Deus colocou no meu coração que tinha que lançar na pandemia,
e que tinha que ser em Marabá. E a primeira turma ela era em Marabá. E eu lancei a turma, nós vendemos 50 ingressos. E lockdown. Suspendi a turma. E aí Deus, no meu coração, falava, não cancela, agenda de novo. Eu agendei de novo, fui para Marabá, na semana do evento, lockdown de novo. Eu disse, mas meu Deus, você está querendo que eu faça? Como é que é isso? Não tem como, deixa eu devolver o dinheiro para esse povo, não tem como fazer isso. A sociedade vai me enxergar de que forma? E aí eu lembro que eu fui visitar um aluno, um cliente nosso, e ele disse assim, Renato, o meu primo é da vigilância sanitária aqui de Marabá. Vamos ligar para ele? E aí na época nós ligamos para esse primo dele e o primo dele disse, não, o prefeito de Marabá colocou uma cláusula no decreto dele que cursos profissionalizantes e formações podem funcionar no limite de 50 pessoas, com distanciamento de 1,5 metro entre elas. Eram as pessoas que eu tinha inscrito no curso. 50 pessoas. E o curso aconteceu. Então Deus não só colocou a quantidade de pessoas, como colocou a cláusula, como colocou o momento e tudo para acontecer. No decreto do prefeito de Belém não tinha essa cláusula, no de Marabá tinha. Então a minha dependência de Deus ela é muito, muito séria para mim quanto a isso. Por mais que muitas vezes a sociedade queira te fazer, me fazer, nos fazer acreditar que nós somos o protagonista da história, nós não somos. A gente é coadjuvante, né? A gente só tá passando o bastão, né? É isso. Gostaram do nosso podcast? Gostou, Ju, do nosso podcast? Gostou, Rodrigão? Muito bom, né? Foi espetacular. Muito bom. Não dá vontade de encerrar, viu, pastor? Foi espetacular. Não dá vontade de encerrar. As pérolas, né? Mas eu tenho uma última para encerrar, que é uma pergunta que eu dei uma modificada, mas eu ouço muito um outro mentor que eu tenho e eu quero transferir essa pergunta para vocês. É o seguinte: supondo que você agora virou Moisés e Deus lhe chamou, igual chamou Moisés, disse assim, acabou seu tempo aqui na terra. Porque Deus falou para Moisés, não falou? Sim. Tu não vai entrar na terra prometida, encerrou aqui. Chegou o seu último dia de vida. Só que Deus, antes de te levar, Ele disse assim, você pode falar uma coisa. Você pode dar uma última mensagem. Qual seria essa mensagem, pastor Marcelo? No último dia da sua jornada. Se Deus lhe desse essa possibilidade. Sim. A minha última mensagem, se me fosse o último dia da vida, eu diria que a minha vida e a vida de todo ser humano não foi suficiente para demonstrar todo o valor que a gente precisa demonstrar para a principal base da nossa vida, que eu diria que é a família. Então, no meu último dia, se eu tivesse que pregar uma última mensagem, eu pregaria sobre o valor da família. No meu último dia de vida, se eu tivesse que estar num lugar, o lugar em que eu gostaria de estar era perto da minha família. E se fosse o dia do meu último beijo, do meu último abraço, seria para a minha família. Porque não existe nada nessa vida depois de Deus que seja tão fundamental para a nossa vida que não seja a família. Ame a sua família. Se você ainda tem um pai, uma mãe, filhos, abrace mais, beije mais, porque nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Deus é tudo e a família é tudo. Que Deus te abençoe. Show de bola! Obrigado, pastor Marcelo. Estamos encerrando. Calma, Rodrigão. Estamos encerrando o nosso Papo de Líderes. Que conversa abençoada, que conversa maravilhosa. Obrigado, pastor, pela sua presença. Sei que você é um homem muito ocupado, atende muitas pessoas, mas deu certo no tempo certo. Amém. Eu quero convidar você agora a, se você gostou do podcast, curtir o podcast, compartilhar com mais pessoas, se inscrever aqui no nosso canal do Papo de Líderes, no meu canal no YouTube, que é o canal do Renato Lima. E por que eu só peço no final? Porque o camarada tem que assistir para saber se ele gostou, para ele curtir. Né? Não tem como pedir para ele curtir no início. Sim.
Tem muita gente que pede para curtir no início, né? Eu quebro esse paradigma porque eu quero que você realmente possa atestar que você gostou da nossa conversa aqui. O nosso objetivo aqui é esse, é ajudar você, né, no seu desenvolvimento como gestor, como líder da sua empresa, como uma pessoa que tem propósito, que tem princípios, que tem valores e que dissemina isso no alcance de mais pessoas, gerando riqueza, prosperidade, mas acima de tudo, gerando uma empresa, uma equipe que tem a essência, né, que dissemina a essência do céu, do reino de Deus. Eu acredito muito nisso, eu aprendi a depender de Deus e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Depender do Senhor, porque como eu digo no Líderes, Deus não quebra contrato. Eu sempre digo isso, pastor, Deus não quebra contrato. Os homens quebram contratos, os homens desistem, rasgam o contrato, entram na justiça para quebrar o contrato. Deus não quebra contrato. Quando Ele assina e diz que vai fazer, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para você. E eu espero te encontrar no próximo Papo de Líderes com mais um novo convidado. Mais uma vez, obrigado, meu querido pastor, meu líder. Afinal, você já sabe e entendeu o porquê. O que importa é o resultado. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Obrigado. Fechou?